Olá, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia em terapia intensiva adulto e fisioterapia respiratória pela Sobrafir Fito. E o objetivo desse vídeo é falar sobre o ajuste da PIP, da pressão positiva respiratória final, nos pacientes com Covid-19 em ventilação mecânica. Para quem ainda não assistiu num vídeo anterior que eu postei aqui no canal, eu falo sobre os ajustes iniciais da ventilação mecânica nesses pacientes. E eu uso um caso clínico para exemplificar, né, como que a gente poderia ajustar esses parâmetros, o modo e os parâmetros. Para quem não assistiu, eu convido a assistir o vídeo anterior, porque nós vamos dar continuidade ao caso clínico já falado no vídeo anterior, para comentar sobre o ajuste da PIP. E eu convido também a se inscrever no canal para poder acompanhar, né, os próximos vídeos e dar uma curtidinha aí se gostar do vídeo, ok? Bom, então voltando lá ao caso do vídeo anterior, nós tínhamos uma paciente com SARA moderada que havia sido entubada e nós fizemos os ajustes iniciais da ventilação mecânica dessa paciente. Nós exemplificamos naquele vídeo como ajustar a ventilação inicialmente em volume controlado ou em pressão controlada. Talvez vocês não tenham percebido, mas eu, Aline, né, acho mais prudente, mais cuidadoso ventilar o paciente na fase inicial, quando ele está sedado, bem entregue à ventilação, curarizado, muitas vezes, né? Em volume controlado. Então, eu vou aqui dar continuidade ao caso clínico, pensando no ajuste no modo volume controlado, no modo VCV, tá? Considerando isso. Não é nada baseado em evidência científica, então lembrando, não existe nenhum estudo que demonstre, nenhuma evidência, aliás, que demonstre que o modo volume controlado ou que o modo pressão controlada seja superior para ventilar pacientes com SARA, tá? Existe uma facilidade muito maior de garantir a estratégia de proteção pulmonar no modo volume controlado. Então, deixando bem claro, é muito mais fácil e normalmente mais seguro pelo que a gente observa na prática clínica. No vídeo anterior eu comento um pouco sobre isso, né, o porquê disso. Então, voltando àquele caso clínico, nós tínhamos então essa paciente que nós escolhemos ventilar no modo volume controlado, com um volume de 6 ml por quilo de peso, né? Nós ajustamos a frequência respiratória dela em 20 incursões por minuto e nós ajustamos uma PIP inicial de 10 centímetros de água e uma FiO2 de 50%, porque essa FiO2 foi suficiente para que a saturação de oxigênio dessa paciente se mantivesse no intervalo de 92% a 96%. Essa foi a nossa escolha, né? Eu explico também como titular a FIDA2 já nas fases iniciais e observando esse paciente ao longo do tempo. Então, se o paciente manteve, né, conseguiu com essa FIDA2 manter a saturação entre 92 e 96, é porque essa FIDA2 está adequada para ele, ok? Mas eu comentei que a PIP ela ainda poderia ser otimizada nessa situação. Por quê? O ajuste da PIP, ele faz parte da estratégia de proteção pulmonar. Eu posso, com o ajuste de PIP, se eu utilizar, por exemplo, PIPs muito elevadas, eu posso acabar causando mais lesão nesse pulmão. Se essa PIP causar, ao invés de ser benéfica, melhorar a troca gasosa, melhorar a complacência, se ela acabar causando sobredistensão do pulmão do paciente, né? E, ao mesmo tempo, se eu fizer um ajuste adequado da PIP, eu posso melhorar a estratégia de proteção pulmonar do doente. Porque essa PIP, quando ela consegue, de fato, recrutar unidades colapsadas, melhorar a complacência do paciente sem causar hiperdistensão, sobredistensão pulmonar, ela acaba reduzindo a driving pressure. Por quê? Porque com a melhor complacência, eu precisarei de menores pressões para garantir o volume que eu preciso. Okay?
Então, a PIP, existe uma linha muito tênue, né, no ajuste da PIP. Eu posso fazer um ajuste inadequado, causar sobredistensão, piorar a hemodinâmica, muitas vezes, do paciente, além de causar outras consequências que a PIP causa, né? Então, lesão diafragmática, tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas, se eu ajusto uma PIP muito baixa, eu também posso acabar levando a uma lesão pulmonar, porque eu vou precisar de pressões maiores para ventilar aquele doente. Então, eu preciso fazer um ajuste adequado da PIP. Existem algumas formas de titular a PIP no paciente com SARA. Por exemplo, nós temos as tabelas que consideram a oxigenação do paciente para fazer o ajuste dessa PIP. Nós temos a tabela de PIP baixa versus FiO2 e de PIP alta versus FiO2. E essas tabelas, tá, que eu estou mostrando aí para vocês, elas funcionam da seguinte maneira. Eu vou observar a FiO2 que está sendo necessária para o paciente e com base nessa FiO2 eu ajusto a PIP. Então, por exemplo, no caso da SARA leve, eu utilizaria a tabela PIP baixa. No caso da SARA moderada e grave, eu utilizo a tabela PIP alta. Essa é a recomendação. No caso da nossa paciente, por exemplo, eu teria que usar a tabela de PIP alta. Escolher uma das duas tabelas de PIP alta. Tá? Isso tem lá nas diretrizes, inclusive, né? Vem de estudos de pacientes com SARA. Estou mostrando aí para vocês, tem a referência também embaixo das diretrizes para vocês, se vocês tiverem interesse. Qual o problema, muitas vezes, dessa tabela? Ela é uma forma, obviamente, simples, facilita beira-leito, né? Eu posso colar essa tabela no ventilador e ter acesso facilmente a ela, fazer um ajuste fácil da PIP do paciente. Então, é prático, né? Porém, vamos pensar aqui no caso dessa paciente. Para essa paciente que está com uma FiO2 de 50%, eu teria que ajustar uma PIP de pelo menos 16 centímetros de água. E o que os especialistas, né, que já tiveram experiência com pacientes com COVID têm comentado é que muitas vezes esses pacientes não evoluem com uma perda tão importante da complacência pulmonar. Eles têm muito problema de perfusão, né? E não necessariamente acabam evoluindo com baixa complacência pulmonar. Então, a complacência muitas vezes, em muitos doentes, não em todos, acaba ficando muito próxima do normal, tá? Apesar da baixa relação PaO2 a FiO2. Então, eu colocar para todos os pacientes uma PIP que estão precisando de 50% de FiO2, uma PIP de 16, para alguns pode ser que fique ok, para outros pode ser que cause sobredistensão e piore a minha ventilação. Então, eu tenho que ter bastante cuidado, eu tenho que observar se com essa PIP eu estou conseguindo garantir uma driving pressure abaixo de 15, eu estou conseguindo garantir uma pressão de platô abaixo de 30. Caso contrário, eu posso estar causando lesão. Uma outra forma de eu observar se essa tabela, se o ajuste por essa tabela está sendo benéfico para o paciente, é observar a resposta na relação, tá? Então, é uma maneira, né? Então, se na próxima gasometria, após o ajuste da PIP, por meio dessa tabela, eu observar uma queda ou eu não observar uma melhora importante, eu vou ter que descer a PIP, baixar a PIP, porque ela não foi benéfica, certo? Então, essas são algumas maneiras, né, de observar se o ajuste por meio da tabela está sendo adequado para esse paciente. Outro detalhe que eu queria comentar sobre a tabela. Muitas vezes o que eu vejo na prática com o uso dessa tabela, as pessoas confundindo. Às vezes a pessoa vai lá e faz o ajuste da PIP por outro método e chega numa PIP ideal para o paciente, por exemplo, de 16. E aí, com base na PIP, usa a tabela para ajustar a FiO2. Gente, não, tá? Não é esse o racional. Se você fez um ajuste da PIP por outro método, um método de titulação ideal, de PIP ideal, por exemplo, que é o que eu vou mostrar agora, você não vai seguir a tabela para ajustar a FiO2. O que você vai seguir para ajustar a FiO2? Saturação, tá?
entre 92 a 96, ou se você ainda tem um paciente mais grave, que está difícil de manter a saturação entre 92 e 96, você ainda pode tolerar valores até 90%. Não aumente a FIDA2 para seguir a tabela, tá? Um detalhe bem importante. O ajuste é, eu mexo na PIP necessária para aquele paciente que está com uma FIDA2 determinada, não o contrário, tá? Bastante importante falar isso, porque é bem comum, infelizmente, na prática, as pessoas confundirem. Mas então, voltando. Como titular a PIP ideal para o paciente? Eu quero fazer uma titulação, então, individual. Como que eu faço? Primeiro, se eu fosse fazer seguindo as recomendações da SARA clássica que nós temos aí de diversos estudos, eu poderia fazer essa titulação pelo método decremental, pelo método incremental, sendo o método decremental mais recomendado. E normalmente o que nós vemos é a recomendação de primeiro recrutar o pulmão do paciente, né, fazer uma estratégia de recrutamento, uma manobra de recrutamento pulmonar, chegando a PIPs, muitas vezes, quando a gente faz a manobra máxima, de 35 a 45 centímetros de água. É bastante coisa. Na SARA, nós temos aí alguns estudos, né, com resultados, inclusive, conflitantes. Nesses pacientes, né, o que os especialistas têm trazido aí de informação é que, como a complacência pulmonar muitas vezes é normal ou próxima do normal, essas estratégias que chegam a PIPs muito, muito elevadas podem ser problemáticas, tá? Então, não são todos os pacientes que eu posso usar essa manobra, mas em alguns eu posso? Posso. Se eu tenho um paciente com uma complacência muito baixa, por exemplo, como na SARA clássica, por que não, tá? Mas eu vou mostrar para vocês uma estratégia de mini titulação e de mini recrutamento, que é a estratégia trazida pelo grupo do Event, tá? Que eu coloquei também as referências ali nos comentários, caso vocês tenham interesse. Essa estratégia ela usa também como base a mini titulação recomendada pelo Dr. Marcelo Amato, tá? Então é com base também nisso. Como que funcionaria? Primeiro eu faria um mini recrutamento, tá? Desse pulmão, chegando a PIP de 20 centímetros de água, e em seguida faria a titulação, ok? Então, vou mostrar isso para vocês. Então, primeiro, para fazer recrutamento, a recomendação é sempre utilizar o modo pressão controlada. Por quê? Como no modo pressão controlada eu vou determinar uma pressão limite, eu vou garantir que eu não vou chegar a pressões muito elevadas quando eu estou aumentando a PIP, tá? Então, por segurança, eu tenho que fazer a manobra de recrutamento em pressão controlada. Então, eu vou ajustar aqui no modo pressão controlada, com um delta sempre de no máximo 15, tá? Ou seja, uma pressão controlada, uma pressão inspiratória de no máximo 15, aqui eu vou deixar em 15. O tempo inspiratório, ele tem que ser ajustado para que a relação fique em torno de 1 para 1, tá? Então, vou colocar aqui, depois a gente vai ajustando conforme a necessidade. Ali a gente vai observar como que ficou a relação, tá? A PIP vou deixar inicialmente em 10, que era o que já estava para o paciente, mas a gente começa no degrau de 10. Vou tirar a pausa inspiratória e vamos observar aqui como é que ficou a relação, tá? Então, ó, a relação bem próxima aí de, provavelmente, se eu colocar aqui, vamos ver. Então, aqui a relação, ó, 1 para 1, tá? E a FIDA2, por segurança, nós elevamos para 100%. E aí, o que que eu faço em seguida? Bom, após esses ajustes, eu vou aumentar a PIP, eu vou deixar primeiro o paciente 1 minuto nessa PIP de 10 centímetros de água, depois eu vou elevar para 15 centímetros de água após 1 minuto, deixo mais 1 minuto o paciente na PIP de 15 centímetros de água e, por fim, depois de 1 minuto, elevo a PIP para 20 centímetros de água e eu aguardo mais 1 minuto.
eu estou objetivando com essa manobra de recrutamento? Uma homogeneização do pulmão. Por quê? Porque eu vou tentar recrutar, então, as áreas colapsadas ou melhorar a ventilação nas áreas que estão colapsadas ou tendendo ao colapso, tá? Então, é uma estratégia para homogeneizar o pulmão antes de titular a PIP, ok? Feito isso, né, feita essa manobra de recrutamento, esse mini recrutamento, eu vou fazer a titulação da PIP, também considerada uma mini titulação, tá? Então, eu vou colocar novamente o meu doente no modo volume controlado. Para quê? Para fazer o cálculo de mecânica. Normalmente, nós vemos aí nas recomendações titular a PIP com base na melhor complacência, certo? Complacência nada mais é do que volume corrente sobre pressão de distensão ou driving pressure. Então, se eu tiver melhora da complacência, significa que para um mesmo volume corrente, a driving pressure reduziu, né? Então, uma forma mais fácil é titular a PIP pela driving pressure, certo? Pela menor driving pressure, que é o que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, nós vamos escolher a PIP que garante a menor driving pressure. Tá? Então, como que eu faço isso? Vou trocar o meu doente aqui. Eu vou deixar aqui mostrando mais os dados de mecânica pulmonar para que vocês consigam visualizar. A gente vai ter que fazer pausa para calcular a pressão de platô, para depois obter a driving pressure, tá? Então, eu coloco lá, no modo volume controlado, meu paciente. Posso escolher o volume de 6 ml por quilo de peso, ou menos até, tá? Porque pode ser que, como eu vou usar PIPs mais elevadas, com esse volume de 340, que é de 6 ml por quilo de peso, a pressão de platô se eleve muito, tá? Então, a gente pode usar aí de 4 a 6 ml por quilo de peso para fazer o cálculo. Então, ajusto lá o volume. Eu vou deixar aqui em 340 até para mostrar isso para vocês, tá? O que que acontece? A PIP vou iniciar em 20, poderia iniciar em 18, tem recomendações que iniciam em 18. E vou colocar uma pausa de 0,5 segundos aqui, tá? Meu ventilador não tem a opção de ajustar um tempo de pausa. Então, você faz a pausa manual, não tem problema nenhum, tá? E vou confirmar aqui. A partir de agora, o meu ventilador vai começar a mostrar aqui do lado a pressão de platô. Ele já faz o cálculo automaticamente da driving pressure, mas, novamente, para quem ainda não viu o vídeo anterior, é só eu pegar a pressão de platô e reduzir da PIP, tá? Então, olha só. Antes, a gente estava ventilando a paciente em 10 centímetros de água com esses mesmos parâmetros, né? Só que a FDO2 estava em 50%. E a pressão de platô, ela estava abaixo de 30, né? Estava em 24, e a driving pressure em 14, né? O mesmo valor que está mostrando aqui. Vejam, com a PIP de 10, a pressão de platô estava dentro do normal, dentro da estratégia de protetora, não normal, né? Mas dentro da estratégia de protetora, e a driving pressure também. Agora, com o mesmo volume, quando eu aumentei a PIP para 20, a pressão de platô já ultrapassou os limites de segurança, mesmo que a driving pressure esteja dentro da normalidade. Claro que a driving pressure é o parâmetro mais importante da estratégia de proteção, mas sempre que eu puder, eu devo garantir a pressão de platô mais baixa, abaixo de 30. O que eu teria que fazer se eu precisasse, por exemplo, de uma PIP de 20 para esse paciente? Eu teria que reduzir o volume, tá? Então, existe essa relação super importante. Quanto menor o volume, menor a pressão de platô e acaba que reduz também a driving pressure, tá? Então, super importante isso. Mas voltando aqui à manobra de titulação. Então, quanto tempo eu deixaria na PIP de 20 para titular? Na recomendação do evento, eles falam em 30 segundos, mas você pode, se você preferir, deixar 1 minuto, por exemplo, tá? Então, eu poderia deixar 30 segundos, é um tempo bem curto,
fazer as pausas e aí calcular a pressão, obter a pressão de platô para poder fazer o cálculo da driving pressure. O que eu te recomendo? Tem uma tabela na sua mão, como a que eu estou mostrando aqui do lado. Por quê? O ventilador ele não vai te dar o valor de driving pressure. Tá? E depois você não vai lembrar quanto que o paciente estava apresentando de pressão de platô em cada degrau, quanto que ele estava apresentando de driving pressure em cada degrau. E é uma tabela simples, você já sabe quais os degraus de PIP que você vai usar para o cálculo, então já tem essa tabela onde você vai anotar a pressão de platô e a driving pressure a cada PIP que você ajustar. Tá? E aí depois você vai conseguir observar todas elas, né, para conseguir determinar qual a PIP ideal do seu paciente. Então, ajustei lá o meu paciente em 20, deixei 30 segundos, fiz o cálculo da pressão de platô, fiz a pausa inspiratória, obtive a pressão de platô, que deu aqui 34, e a driving pressure eu calculei pegando 34 menos 20, que é a PIP, e obtive o valor aí de 14. Tá? Com essa PIP de 20 centímetros de água. Próximo passo, vou baixar 2 centímetros de água a PIP para 18, deixar 30 segundos também, e, novamente, por meio da pausa, que pode estar ajustada automaticamente no seu ventilador, ou que você pode fazer manualmente, eu vou obter a pressão de platô e calcular a driving pressure. Anoto. Baixo para 16 e deixo mais 30 segundos, pressão de platô, driving pressure. Obtenho esses resultados, anoto lá na minha tabelinha que eu tenho em mãos, para facilitar. Baixo para 14, mesma coisa, 30 segundos, pausa, pressão de platô, driving pressure. 12, baixo para 12 é PIP, mesma coisa, 30 segundos, pausa, driving pressure. 10 centímetros de água, mesma coisa, 30 segundos, faço a pausa, obtenho a pressão de platô e a driving pressure, ok? E posso ir até 8 centímetros de água, tá? Faço a mesma coisa, 30 segundos, pausa inspiratória, driving pressure. Por que eu não fui mostrando a cada PIP aqui quanto que ficava a driving pressure? Porque aqui no simulador ele não está mudando, está sempre dando o mesmo valor de driving pressure, tá? Mas depois eu vou mostrar uma tabela que vai ficar um pouco mais claro como escolher essa PIP. Vou simular valores que tenham aparecido ali nas pausas, ok? Então, assim, feito isso, eu vou ter todos os valores de pressão de platô e driving pressure, consequentemente, calculados a cada degrau de PIP. Quando eu terminei isso, o que eu faço? Eu novamente recruto o meu paciente, mesma coisa que eu fiz anteriormente, com 15, ajustando um tempo inspiratório suficiente para uma relação 1 para 1, e vou aumentar a PIP, primeiro deixar em 10 centímetros de água, 1 minuto. Inclusive, deixa eu comentar que na recomendação do Event, eles colocam 30 segundos esse próximo recrutamento, tá? Não tem problema, pode ser 30 segundos. É só para novamente homogeneizar o pulmão antes de você ajustar a PIP que você escolheu para o seu paciente, tá bom? Então, vou lá, recruto. Deixo, por exemplo, 30 segundos, coloco em 15, mesma coisa que eu fiz lá no início. 30 segundos, só que agora eu tô deixando menos tempo, tá? Ajusto em 20, 30 segundos. E aí, depois eu vou baixar a PIP, ou ajustar a PIP no valor que eu encontrei ideal para o meu paciente. Qual é o valor ideal? Aquele que produziu a menor driving pressure, tá? Ajusto esse valor, por exemplo, digamos que tenha sido 16. Mudo para o modo volume controlado, com o volume de 6 ml por quilo de peso, ou 4 a 6 ml por quilo de peso. Deixo meu paciente nesses parâmetros que eu determinei, tá? Perfeito? Então, essa é a forma de titular a PIP ideal. Então, como eu comentei anteriormente, você vai a cada degrauzinho dessa PIP anotar
a pressão de platô e a driving pressure. Depois você vai ter uma tabela, tipo essa que eu estou mostrando aqui para vocês, com todos os valores de driving pressure calculados para aquele paciente a cada degrau de PIP. Nesse caso, eu estou exemplificando aqui, tá? Que o paciente, no momento em que eu calculei, se vocês observarem ali, nós temos a PIP de 14 e a PIP de 16, produzindo a mesma driving pressure. Então, qual o valor que eu escolho? Qual é o valor de PIP ideal para esse paciente? É a menor PIP com a melhor driving pressure, ou seja, com a menor driving pressure. Então, seria 14 a PIP ideal desse paciente. Perfeito? Então, eu deixaria aqui, não em 16, mas sim em 14, tá? Então, fiz todo esse processo, calculei a driving pressure a cada degrau de PIP e, por fim, depois de um tempo, eu vou obter a gasometria desse paciente, né? Depois de meia hora, uma hora, e vou olhar se teve resposta na relação PaO2-FG2, que aqui no caso melhorou, aumentou, tá? Então, e não esqueçam, né? Nós fizemos toda essa manobra com 100% de FiO2. Aqui eu vou ter que baixar novamente a FiO2, né? Vou colocar lá em 50, que era o que estava inicialmente. E se duvidar, aliás, o correto, o ideal é que eu consiga ainda baixar essa FiO2, tá? Por quê? Porque uma vez que eu ajustei uma PIP adequada para o meu paciente, a ideia é que essa PIP me permita usar a FiO2 mais baixa, tá? Uma vez que vai melhorar a troca gasosa do paciente. Então, olha só, vejam. Agora, o que eu vou fazer com a FiO2? Eu vou ajustar com base na PIP que está ali, pela tabela? Não, eu vou ajustar com base na saturação do paciente, que nesse momento está em 97, ou seja, está acima da saturação alvo. Então, o que eu faço? Baixo a FiO2, por exemplo, vou baixar aqui para 40, tá? Baixei para 40, vamos observar como fica a saturação, né? A resposta na saturação do doente. Se ficar entre 92 e 96, perfeito, mantenha 40%. Ó, 95, tá? Então, tá se mantendo dentro do alvo. Poderia ainda baixar mais, né? Então, acho que é isso, basicamente, né? Uma forma mais individualizada de titulação da PIP. Não é difícil, mas eu preciso comentar algo que eu esqueci de comentar lá no início do vídeo. Não faça isso se o seu doente tem drive, se o seu doente está entrando, se o seu doente está interagindo com a ventilação. Muito importante isso, tá, gente? Então, eu só vou fazer essa estratégia se a sedação estiver otimizada e, se necessário, ainda o paciente esteja curarizado para que ele não entre na ventilação, tá? Isso é muito importante. Por quê? Se ele entrar, ele vai fazer um volume corrente mais alto do que o ajustado, consequentemente, o meu cálculo de driving pressure já não vai mais ser fidedigno, tá? E também, porque quando isso acontece, eu corro o risco de causar lesão no meu doente, tá? Devido aos altos volumes que ele vai gerar. Assincronia, enfim, uma série de coisas. Então, não faça isso se o seu doente não estiver bem entregue à ventilação. Perfeito? Importante ressaltar. Acho que é isso. Qualquer dúvida estou à disposição. Espero que tenha ajudado, né? E espero você no próximo vídeo. Dá uma curtida aí e segue o meu canal aí, ok?